Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Neste dia em que celebramos os mártires da Coreia do século XIX, um total de 103 mártires, a liturgia nos apresenta o início do livro de Esdras, que narra o edito de Ciro. Ciro, rei dos persas, quando conquistou a Babilônia, proclamou, no ano 538 a.C., um edito, dando liberdade para os judeus que estavam lá como exilados. Ciro reconheceu que a sua vitória militar veio por força do Deus de Israel e sentiu-se encarregado de repatriar aquele povo e de oferecer auxílio financeiro para a reconstrução do templo em Jerusalém. Foi algo de fato maravilhoso, milagroso. Tanto tempo de exílio, a esperança parecia desaparecer, e agora uma maravilha. Esta maravilha é cantada no Salmo 125, quando o Senhor reconduziu nossos cativos, quando trouxe de volta para Jerusalém, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca e nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. O Evangelho hoje narra uma passagem em que Jesus fala sobre a lâmpada. A lâmpada deve ser colocada num candeeiro para iluminar a todos os que estão na casa. Só que, ao contrário do texto paralelo de São Mateus, que continua assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, aqui a continuação é diferente. Tudo que está escondido vai ser manifesto. Tudo que é dito em segredo vai ser conhecido. Cuidado com a maneira com que ouvis. A quem tem, será dado, e a quem não tem, será tirado até mesmo o que pensa ter. Aqui, a luz é comparada ao ensinamento de Jesus. Este ensinamento deve ser ouvido com atenção e transmitido com fidelidade. Se você ouve e se alimenta desta verdade, você vai se alimentar cada vez mais e se encher cada vez mais dela. E assim você vai poder iluminar os outros, transmitindo-a. Mas se você ouve de maneira distraída, desatenta, pensando que já tem o suficiente e não precisa de se encher mais da verdade, até aquilo que você tem será tirado. Na vida espiritual não pode haver estacionamento. Ou se progride ou se regride. Portanto, ouvir com atenção, com toda atenção, transmitir com fidelidade, com toda fidelidade, esta deve ser a nossa conduta, a nossa postura em relação à palavra de Jesus. A gente transmite a palavra falando, mas muito melhor pelo exemplo. As palavras têm força quando as obras correspondem a elas. Os mártires que celebramos hoje, ao todo 103 da Igreja de Coreia, martirizados em anos diferentes, mas formando uma multidão, falaram mais com o derramamento de seu sangue do que com a profissão de fé pela boca. Nós devemos fazer não só de nossas palavras, mas de toda a nossa vida um testemunho de Jesus. Porque, aliás, quando ele deu o maior testemunho de amor ao Pai e de amor a nós, foi quando ele falou menos, quando estava na cruz. Que Maria Santíssima, Rainha dos Mártires, Virgem que sabe ouvir, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.